pronto agora para a melhor aula, a minha aula de relação de emprego. Bom, eu sou Graciane Saliba e eu acompanho você na disciplina de Direito do Trabalho e de Processo do Trabalho. Agora a gente vai estudar a diferença de relação de trabalho e relação de emprego. Está com a sua CLT em mãos, a caneta amarela, a caneta rosa, a caneta verde e uma lapiseira aí para anotar no caderninho do sucesso, porque na sua CLT você não pode anotar nada. Não posso anotar nenhum lembrete? Não, porque senão você não vai poder levar essa CLT em nenhuma prova e muito menos na prova da OAB, porque lá não pode ter comentário nenhum na CLT. Então, confere isso na sua mesa. Está a CLT, uma lapiseira, uma caneta para grifar, daquela bem fluorescente, assim que você vê de longe, amarelo, uma verde e uma rosa. E o caderninho do sucesso, que vai te levar àquele sonho, que vai realizar o seu sonho. É o seu caderninho do sucesso, onde você anota tudo isso. Vamos então para a relação de trabalho e relação de emprego. Qual é a diferença? Você trabalha? Trabalha em quê? Como é o seu horário? Quem à sua volta trabalha? O Guto trabalha? Guto, você trabalha? Trabalha. Ah, mas espera aí, a gente vai ter que então ter uma diferença entre relação de trabalho e relação de emprego. Relação de trabalho é bem amplo. Então aqui a gente tem a relação de trabalho. Quem está aqui dentro da relação de trabalho? Uma empregada doméstica está aqui na relação de trabalho? Tá. Quem é autônomo, um trabalhador autônomo, tá aqui? Aquele que faz o horário dele, que escolhe o horário que ele vai acordar, o horário que ele vai dormir, que quer trabalhar às vezes uma sexta, às vezes ele não quer emendar segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Esse é o trabalhador autônomo, ele não tem chefe, ele trabalha? Trabalha. A gente tem também o trabalhador eventual. O trabalhador eventual é aquele que vai, às vezes, numa terça-feira, aí ele falta 10 dias, de repente ele vai numa quinta, quando eu chamo para ele poder consertar alguma coisa ou ficar numa portaria de uma festa. Eu não tenho um vínculo com ele. Esse é o trabalhador eventual. Temos também o trabalhador avulso, que estudaremos no próximo módulo, que ele é chamado também de trabalhador portuário, que tem uma especificidade de um órgão gestor de mão de obra, é um trabalhador um pouquinho diferente. Temos também o trabalhador temporário. O temporário é um pessoal que trabalha em umas empresas que fornecem mão de obra para o mercado. Então, se eu tenho uma loja e na época de Natal, é uma época que tem muito movimento, ao invés de eu contratar uma pessoa diretamente, eu contrato uma empresa que já tem um tanto de empregados treinados, porque já podem fazer o serviço, e eles vêm trabalhar na minha empresa. Esse é o trabalhador temporário. Estudaremos também mais para frente. E a gente tem, então, algumas pessoas aqui dentro dessa relação de trabalho. Essas pessoas aqui, ó, eles têm uma relação de emprego. Relação de emprego é mais restrito. Então, reparem o seguinte, todo mundo que tem relação de emprego tem relação de trabalho? Sim. Todos os trabalhadores têm relação de emprego? Não. Por quê? O que é preciso para ter uma relação de emprego? Emprego é quando a pessoa vai ser... E aí eu vou pegar de vermelho aqui para você não esquecer. Quando a pessoa vai ser empregado. Para essa pessoa ser empregado, ela vai ter que ter alguns requisitos. Ela vai ter que ter a carteira assinada, vai ser um direito dela, mas ela precisa então de 5 requisitos para configurar o vínculo empregatício. Quais são os 5 requisitos? Você vai lembrar e nunca mais vai esquecer. Eu preciso da sua atenção. O que homem mais gosta? Fala a verdade. Não vai me falar que é mulher, porque não é. Tem algo que eles gostam muito mais. O Guto, você sabe o que homem gosta? Depende, né? Ele vem falando que depende. Como assim depende, Guto? Homem, ele vem com a desculpa de que vai pro futebol. Mentira, ele não quer ir, não é pro futebol. Ele quer ir beber um chopp depois do futebol, com os colegas.
Então, deixa eu trocar aqui de lado. A gente tem um chopp, que é algo que o homem gosta, Guto. Gosta lá de bater papo, encontrar com os amigos, todo o envolvimento ali. Só que quem manda realmente em casa não é o homem. Quem manda é a mulher, é claro que é. E o meu marido pode atestar isso. Então a gente vai substituir o chopp por algo que a gente gosta muito. O que a gente gosta muito? Não vem me falar que é o cartão de crédito, não, porque realmente a gente gosta de um cartão de crédito. Mas pra quê? Pra poder comprar, pra gente ficar bonitona, assim, pro marido, comprar batom, maquiagem, roupa, bolsa, sapato. Então a gente vai substituir o chopp pelo S, porque a última palavra é da mulher. E aqui a gente tem então os 5 requisitos para a relação de emprego. Como assim, Graciane? Eu tenho o chopp. Para se poder configurar a relação de emprego, esse trabalhador tem que ser pessoa física. É o nosso primeiro requisito. O que é uma pessoa física? Tem como eu assinar a carteira de uma pessoa jurídica? Tem como eu assinar a carteira da Coca-Cola? Tem como eu assinar a carteira do Banco do Brasil? Não tem. E a gente já viu que aqui é direito do empregado ter a assinatura da carteira de trabalho e previdência social, CTPS. Então tem que ser pessoa física. Tem que ser. É obrigatório. Esse é o nosso primeiro requisito. O segundo requisito, quando eu contrato um empregado, que é essa pessoa física, ele está subordinado a mim. Por quê? Porque eu vou dar ordens. Fala, fulano, eu quero que hoje você vá pintar a parede. Então, ele vai pintar a parede naquele dia que eu determinei. Eu quero que amanhã você limpe a garagem, arrume o jardim. Então, ele vai acatar aquelas ordens. A gente tem, então, a subordinação, que é o nosso segundo requisito. Então, eu contratei uma pessoa física e ele está subordinado a mim. Observem aí o seguinte, essa subordinação, a gente já fala hoje no direito do trabalho em subordinação jurídica. Já questionaram se essa subordinação é só jurídica ou se ela tem outros tipos, subordinação técnica, subordinação econômica, além da subordinação jurídica. Pessoal, é a subordinação jurídica. Quando eu contrato esse empregado, ele está subordinado a mim juridicamente. A gente está ligado por um contrato de trabalho. Então, eu vou dar ordens, ele vai acatar essas ordens, porque existe uma subordinação jurídica. Não é a subordinação econômica. Não é porque eu pago o salário dele, porque eu tenho mais dinheiro que meu empregado. Porque tem empregado hoje que ganha mais que o empregador. Então, o que acontece? A subordinação não é econômica, não é porque ele depende só dali. Até porque pode ser que ele tenha vários empregos. Ele pode trabalhar em 3, 4, 5 lugares. A gente vai ver isso daqui a pouquinho no caso da exclusividade, que não é requisito. Então, não é subordinação econômica. E o que é a subordinação técnica? Porque o empregador é ele que tem os bens de produção. E o empregado, ele trabalha e ele entende daquela técnica, mas quem ensina a técnica e fala como quer é o empregador. Eu não entendo que há subordinação técnica, porque dependendo do tipo de relação de emprego, pode ser que o empregado, ele venha com equipamento, ele venha com o carro dele. Então, não é uma subordinação técnica. Por isso, falamos hoje em subordinação jurídica. Esse é o nosso segundo requisito. Além disso, então, já que eu contratei uma pessoa física e ela está subordinada, ela vai acatar as ordens do empregador, vai ter os requisitos que o empregador vai escolher quem é aquela pessoa, a gente tem também a habitualidade. Habitualidade é o mesmo que eu falar em não eventual. O que é a não eventualidade? Se eu contrato o Carlos para trabalhar para mim, e aí ele vai trabalhar lá na minha empresa, ele vai atender os clientes na minha empresa. Se o Carlos vai atender os clientes na minha empresa, o Carlos tem um horário que ele vai ter que cumprir. E aí eu estabeleço, Carlos, você vai trabalhar de segunda a sexta, de 8 às 18. Se o Carlos
vai trabalhar de segunda a sexta, de 8 às 18. E aí eu coloco para o Carlos 2 horas de intervalo para almoço. E aí ele sai todos os dias, meio-dia, e retorna às 14 horas. Então pensa aqui comigo. O Carlos está trabalhando em qual horário? De 8 às 12, de 14 às 18, não é? Quais os dias? De segunda a sexta. E aí você precisa do Carlos para poder fazer um serviço para você na sua casa na quinta-feira, 15 horas. Onde o Carlos estará? Na minha empresa. Ué, mas como você sabe que ele vai estar na minha empresa? Porque ele é habitual na minha empresa nesses horários. Então eu tenho certeza que você vai encontrar o Carlos na minha empresa nesses horários. Ah, mas se um dia ele faltar, é um dia, é exceção. Mas em regra, de segunda a sexta, o Carlos é habitual naquela empresa, naqueles horários. Então, nesse caso, há uma habitualidade. É o mesmo que eu falar em não eventualidade. Por quê? O Carlos não vai ali só para um evento, um dia só e acabou o serviço dele, ou ele vai de vez em quando em alguns horários. Ele vai com uma frequência nos mesmos dias e nos mesmos horários. Então, ele é não eventual. É diferente se eu contrato José Carlos para ficar na portaria de uma festa que eu vou fazer para os aprovados na OAB. E aí, nesse caso, se eu contrato o Zé Carlos para poder participar da nossa festa, o Zé Carlos vai ficar lá na porta, é um dia que ele vai ficar lá na porta. Então, ele é eventual. Tem vínculo de emprego, Zé Carlos? Não. Por que ele não tem? Porque ele é eventual. E aí vai faltar o nosso requisito da não eventualidade, da habitualidade, certo? Agora observem o seguinte, se eu trabalho numa empresa toda segunda, quarta e sexta, toda segunda, quarta e sexta, de 8 às 11 horas da manhã, são 3 horas só por dia, segunda, quarta e sexta. Se você precisar de mim na segunda-feira, de 8 às 11 da manhã, você sabe que eu estarei onde? Naquela empresa. E aí vamos pensar, por exemplo, na Universidade Santa Úrsula. E eu tô lá, então, na Universidade Santa Úrsula, de 8 às 11 na segunda-feira. Se você precisar de mim, você sabe que eu estarei nesse local, por exemplo. Então, nesse caso, eu sou habitual naquele local, naqueles dias. Ah, mas não tem que ser de segunda a sexta ou de segunda a sábado? Não. O que importa é a frequência de serem os mesmos dias, nos mesmos horários. Pode ser que seja, por exemplo, toda segunda-feira, mas é só segunda-feira. E pode ter vínculo? Pode. Há uma exceção no caso do empregado doméstico, por causa da Lei Complementar 150. Trabalharemos isso em módulo posterior, porque no caso do empregado doméstico, ele tem que trabalhar mais de 2 vezes para poder ter esse vínculo empregatício. É diferente se é numa empresa. Numa empresa, mesmo sendo só segunda-feira, mas é toda segunda-feira nos mesmos horários, essa pessoa é habitual. Ele é não eventual, porque eu sei que na segunda-feira ele estará naquele local, naquela empresa, naqueles horários. Certo? Deu para entender? Bom, e aí a gente tem ainda a onerosidade. Onerosidade é o din-din. É o dinheirinho. Alguém gosta de trabalhar de graça? Não. Nem relógio trabalha de graça. E aí, a gente vai precisar, então, que tenha a remuneração nesse contrato. Ah, mas eu gosto de trabalhar lá no asilo, toda terça, quarta e quinta eu vou no asilo fazer trabalho voluntário. Trabalho voluntário é um tipo de relação de trabalho, mas ele não está na relação de emprego. Ele é uma exceção e para isso a gente tem inclusive que ter um termo, um contrato escrito falando que é trabalho voluntário, porque corre o risco dessa pessoa que está lá falando que está fazendo trabalho voluntário ainda entrar na justiça
e provar que está nos requisitos e receber salário, férias, 13º, fundo de garantia, tem que pagar o INSS dessa pessoa. Então, nesse caso, se for trabalho voluntário, tem que ter um termo, tem que ter um contrato, porque isso pode formar um vínculo empregatício se não provar que é trabalho voluntário. Então, onerosidade pode até faltar às vezes, mesmo sendo um vínculo empregatício, mas se a pessoa entrar na justiça, ela vai receber. Ah, mas eu trabalhei muito tempo lá no asilo e não tinha o termo. Pode correr risco? Pode. E daqui a pouquinho eu vou te contar esse caso. Bom, o nosso quinto requisito é a pessoalidade. Por que a gente precisa da pessoalidade? Pessoalidade, que se eu contratei o Carlos, é o Carlos que eu preciso que esteja naquele local, naqueles dias, naqueles horários. Até porque eu vou ter que assinar a carteira do Carlos, vou ter que anotar a CTPS dele. E como é que eu vou fazer se um dia ele manda a Maria no lugar dele, se no outro dia ele manda a Ana, se no outro dia ele manda o Roberto? Não tem como. Então tem que ser uma prestação pessoal, tem que ser a própria pessoa trabalhando ali naqueles dias, naqueles horários. É isso que é a pessoalidade. É a própria pessoa laborando, trabalhando nos dias determinados pelo contrato de trabalho. Eu gostaria que você fosse comigo agora no artigo 3º da CLT. Chegou no artigo 3º? Considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante salário. Você vai, mais uma vez, grifar comigo aí, e não vai grifar tudo direto não, peraí. Olha só, grifem o primeiro, que é a pessoa física, é o nosso requisito. Depois aí vem falando, prestar serviço de natureza não eventual. Grifem para mim, natureza não eventual. Que requisito é esse? A habitualidade. A empregador sob a dependência deste. Dependência é o quê? Subordinação. Mediante salário é o quê? Onerosidade. Então, onde estão previstos esses requisitos do vínculo empregatício? No artigo 3º. Uai, mas está faltando um. Qual que está faltando? A pessoalidade. Onde fala que é o próprio empregado que tem que estar? Não fala no artigo 3º. Volta aí no artigo 2º e lê. Considera-se empregador a empresa individual ou coletiva que, assumindo o risco de atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviços. Então, grifem por enquanto para mim aí, nesse artigo, prestação pessoal de serviço. Aí está previsto o quê? A pessoalidade, que tem que ser a própria pessoa, certo? Então, aí está previsto os requisitos SHOP. S de subordinação. H, habitualidade. O, onerosidade. P, pessoa física. E P, de pessoalidade. É o SHOP. Lembra que a mulher manda. E a gente tem, então, um lugar que a mulher adora ir para poder gastar. O SHOP. A gente reduziu, ao invés de SHOP, só o SHOP. E você não pode esquecer esses 5 requisitos que estão previstos no artigo 3º e no artigo 2º aí também tem um requisito. Deu para você entender o nosso SHOP? Então, joia. Agora, então, eu gostaria que você me acompanhasse em algumas coisas. Bom, quando a gente fala dessa relação de trabalho, relação de emprego, se a pessoa tem os 5 requisitos, ela vai ter a relação de emprego, não é? Ela vai ter que ter a carteira assinada? Vai ter que ter a carteira assinada. Temos exceções? Temos exceções. Estagiário, a gente vai ver como exceção, que tem praticamente todos os requisitos aqui, mas ele não tem a carteira assinada, porque ele é regido por lei especial. Trabalho voluntário. Qual requisito falta aqui no trabalho voluntário? Pode faltar onerosidade? Pode. Mas a onerosidade é um requisito que ele pode ser suprido na Justiça do Trabalho. Se não tiver o termo lá que comprove que é trabalho voluntário, isso pode virar um vínculo empregatício. Eu jamais esquecerei de um caso, logo que eu formei, eu queria muito fazer um serviço para a comunidade, fazer algo que eu me sentisse útil assim, para a sociedade, para poder recompensar a oportunidade de estudar que eu tive.
E aí eu fui para um asilo para poder ajudar nesse asilo. E eu cheguei lá e falei, olha, eu queria fazer alguma coisa jurídica que eu pudesse ajudar, que pudesse ser útil. Não tem nada jurídico aqui para você fazer. Tudo bem. Então, o que tem para fazer? Não, você pode ajudar a trocar os idosos, dar banho, tem os horários, os medicamentos. Você topa? Topo, vão lá. E quais os dias você vai querer vir? Eu falei, olha, eu vou querer sempre segunda, quarta e sexta, de 6 às 7 horas da manhã. Era o horário que dava para mim naquela época. Então, tudo bem. Pegaram um quadro, tipo um quadro assim, e colocava lá, de 6 às 7, segunda, quarta e sexta, Graciane. De 7 às 11, aí tinha uma pessoa lá, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Era a mesma pessoa de 7 às 11 que ficaria fazendo essa atividade. Depois essa pessoa voltava e continuava de 13 horas até às 18 horas. E ela trabalhava todos os dias, inclusive, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, nesses horários. De repente, gente, depois de mais ou menos um mês que eu estava trabalhando lá, com um trabalho voluntário, na minha cabeça era um trabalho voluntário, eu chego e a diretora do asilo estava chorando desesperadamente. Eu falei, mas o que aconteceu? Ela falou, eu nunca tive problema de ação trabalhista. Eu falei, mas como assim ação trabalhista? Eu sei que quem trabalha aqui tem a carteira assinada e tal. Ela falou, sim, as pessoas que trabalham aqui têm a carteira assinada, exceto os voluntários. E o que aconteceu? Lembra aquela mulher que eu te contei que lá no quadro ficava logo após o meu horário, inclusive de 7 às 11 e de 13 até às 18 que ela ficava? Pois é, ela trabalhou lá no asilo, ela chegou falando que era trabalho voluntário, mas ela conversou diretamente com a diretora. E falou com a diretora que ela queria fazer o trabalho voluntário. Só que ela começou a trabalhar ali e nunca assinou nada e não tinha nenhuma prova que era realmente trabalho voluntário. E ela estava sem emprego, passando por uma dificuldade financeira muito grande. O que ela fez? Entrou com uma ação na Justiça do Trabalho, falando, olha, eu trabalho no asilo há 6 meses e eu quero receber o salário, as férias proporcionais, o 13º proporcional, quero que pague o meu INSS e deposite o meu fundo de garantia. Além das horas extras que eu também tenho direito. Falei, mas ela não era trabalho voluntário? Não, mas não tem nada escrito que é trabalho voluntário. Aí vem para os requisitos. Ela é pessoa física? Ela era pessoa física. Ela é viva. Ela era subordinada? Era. Porque lá no quadro falava qual era a atividade, inclusive, que a gente tinha que fazer. Dar banho, dar o medicamento pro fulano ou pro ciclano. Tinha o nome de qual idoso que a gente deveria. Então ela era subordinada. Tinha as atividades que ela deveria fazer. Ela não podia chegar lá e fazer o que ela quisesse. Ela tinha determinado o que ela faria. Então ela era subordinada. Tinha habitualidade? Tinha. Ela, inclusive, ia segunda, terça, quarta, quinta e sexta. E ainda que ela fosse a segunda e quinta, se fosse sempre segunda e quinta, tinha a habitualidade. Onerosidade pode faltar e o juiz vai resolver esse problema lá na frente. E a pessoalidade, era ela mesma que ia? Era. Tem os requisitos do vínculo empregatício? Tem. Se tem, o que vai acontecer? Pode dar vínculo? Pode. O que a diretora do asilo deveria fazer? Provar que era um trabalho voluntário. Mas ela tinha o termo confirmando? Não. Tinha alguma testemunha que falava que a pessoa falava que ia trabalhar como voluntário? Não, não tinha. E aí, nesse caso, pode gerar o vínculo empregatício. Deu para entender por que a onerosidade pode ser suprida? O juiz vai mandar pagar os salários atrasados. Então, nesse caso, gente, se for trabalho voluntário, tem que fazer um termo. E aí, eu fiquei extremamente triste pelo caso, mas agora, daqui para frente, não vai acontecer mais. Eu posso ser útil para esse asilo. Fiz um termo de trabalho voluntário, falando com a pessoa quais eram as condições, inclusive pode ter um reembolso quando ela gastasse, por exemplo, para comprar um papel para o asilo, algo que poderia ter, inclusive, esse reembolso. É muito importante ter esse termo comprovando que é trabalho voluntário, porque senão depois vai formar um vínculo empregatício. E aí, eu sempre falo, eu não canso de falar isso para empregador. Eu não gosto que deixe lá na porta da empresa a figura do curioso, que fica ali todo dia passando e ali conversando, porque depois, se for lá na primazia da realidade sobre a forma que a gente viu nos princípios, pode provar que aquela pessoa é empregado. E vocês já viram a agência de carro que sempre ficam os curiosos lá conversando? Imagine então a seguinte situação. O Guto passa
e vê o Roberto, que está desempregado, lá na porta da agência, na hora que ele está vindo trabalhar. Todo dia, 8 horas da manhã, ele vê o Roberto lá na porta. Passou, cumprimentou, e aí, Roberto, bem? Quando o Guto está indo embora, 5 horas da tarde, ele encontra com o Roberto saindo da agência. Tudo bem. Um dia, como o Roberto está ficando ali todo dia, ele não trabalha na agência não, até então não. Como ele está ficando por ali todo dia, ele começa a aprender qual que é o preço de cada carro ali na agência, qual o modelo, como é que vai vender, parcelamento e tal. O Guto resolve comprar um novo carro, chega lá na agência, o dono da agência está atendendo o telefone e o curioso do Roberto, que é um colega que vai para ali bater papo, tá lá à toa. E aí, Guto, você está precisando de um novo carro? Tô querendo comprar uma iX35. E aí o Guto vai lá comprar, o Roberto vira, olha, essa aqui tá novinha e vou te fazer um preço muito bom, 90 mil reais, viu, Guto? Você levava à vista agora. O Guto, mas à vista não dá para parcelar em 2 vezes? Só 2 vezes. Roberto, 2 vezes? Ele já viu o empregador fazendo isso lá? Pode parcelar, Guto, tá certinho. Ô fulano, pode parcelar em 2 vezes pro Guto? Pode fechar aí. Fulano, é para emitir nota? Emite a nota. Vai lá e faz tudo pro Guto. De repente chega uma cartinha lá na casa do Guto, chamando o Guto para ir lá na audiência testemunhar. Lá vem o Roberto. Roberto era pessoa física? Sim. Ô Guto, você viu lá ele pedindo ordem pro empregador? Viu, Guto. O Guto tá errando. Como que o Guto viu? Lembra que na hora que o Guto pediu para parcelar, ele perguntou, fulano, pode parcelar? Foi ou não foi, Guto? Ele não te perguntou isso? Agora sim. E aí o que acontece? Nesse caso, na hora que a gente tem então, que o Guto viu ele perguntando para o empregador, teve uma subordinação. Ele não pode fazer de qualquer forma. Teve a habitualidade? O Guto passava e via ele entrando saindo nos horários? Sim. Onerosidade pode faltar, vai ser disciplina de trabalho e via que era o próprio Roberto. Os vínculos. O vínculo empregatício está feito porque os requisitos foram atendidos. E aí o que acontece? Nesse caso, gente, vai acabar tendo que assinar a carteira de trabalho. Tem 48 horas para assinar a carteira de trabalho. Você vai grifar isso para mim lá no artigo 29 da CLT. O empregador tem 48 horas para poder assinar a carteira do empregado quando ele começa a trabalhar. Porque senão, depois, o empregador ainda vai ter que pagar multa quando começa a trabalhar. É muito importante. Então, se tem o vínculo empregatício, tem que anotar a CTPS, a Carteira de Trabalho e Previdência Social. E eu gostaria que você atentasse, porque lá no artigo 456 da CLT, fala que essa carteira, inclusive, ela pode ser utilizada como meio probatório. Mas ela, gente, não é essencial, porque às vezes, igual no caso do Roberto, tinha os requisitos, mas ele não tinha carteira assinada, porque o empregador nunca assinou. Então, ela tem uma presunção, que a gente chama de presunção iuris tanto, até que se prove o contrário, que tá ali tá verdade. Mas ele pode entrar na justiça e conseguir. É importante que você dê uma olhadinha na súmula 12 do TST, além do artigo 456 da CLT. E o empregador, ele não pode segurar essa carteira do empregado, não. Ele tem 48 horas para devolver essa carteira do empregado. Se não devolver, ele vai ter multa o equivalente a 1 dia de salário por cada dia que ele atrasar após as 48 horas. Isso está previsto, tem um precedente normativo, que é o precedente normativo 98 do TST, que fala essa multa de 1 dia de salário por dia de atraso após as 48 horas. Então, o artigo 29 aqui fala. Bom, para a gente poder fechar essa parte, eu gostaria que você atentasse para 2 coisinhas. Gente, eu falei com você da não eventualidade, não foi? Sim. Mas repare que eu não tenho que trabalhar todos os dias da semana no mesmo lugar. Eu posso trabalhar em 3, 4, 5 lugares. Se eu trabalho todo dia, um dia só por semana, segunda-feira num lugar, na terça no outro, na quarta no outro, na quinta no outro, na sexta no outro, eu posso ter 5 assinaturas na carteira de trabalho. E dessas 5 assinaturas, observe que acontece o seguinte: na hora que tem as 5 assinaturas, eu não tenho que ter exclusividade. Porque não estão me pagando por exclusividade. Então, exclusividade não é requisito do contrato de trabalho do vínculo empregatício. Eu posso trabalhar em 5, 6, 10 lugares, se o horário for compatível. Posso ter 5 assinaturas na carteira de trabalho? Sim. 5 empresas me pagando salário? Sim.
se eu trabalho num horário em uma, num horário em outra, mas só vai assinar a carteira se eu sempre trabalho naquele local, naqueles dias que são não eventuais. E além disso, eu gostaria que você atentasse ainda para uma outra coisa. Lá no artigo 6º da CLT, fala do trabalho local da prestação de serviços. Eu não preciso ficar dentro da empresa trabalhando. Eu posso trabalhar na praia se eu quiser. Mas se eu tenho um horário de trabalho ali, o empregador vai me fiscalizando, eu posso ter um teletrabalho, um trabalho à distância. Posso trabalhar na praia, no parque, vou lá logo no sistema, ele consegue controlar o meu horário. Isso dá vínculo empregatício? Sim. Tem que assinar carteira? Sim. Então não importa, não tem que ser dentro da fábrica. Pode ser em qualquer lugar. Se o empregador estabelece meu horário, então nesse caso vai ter o vínculo empregatício, sim. E a última coisa que é importante você lembrar é da prescrição. Dá uma olhadinha no artigo 11, no parágrafo 1º da CLT. A anotação na carteira é imprescritível. Eu posso 10 anos depois entrar com uma ação na justiça falando, olha, trabalhei nessa empresa há 10 anos atrás, durante 5 anos. Vai anotar minha CTPS? Vai anotar minha carteira? Sim, porque é imprescritível. Vai ser importante ali para os fins previdenciários. Bom, para a gente fechar, então, vamos lá? SHOP, subordinação, habitualidade, onerosidade, pessoa física e pessoalidade. A carteira de trabalho deve ser anotada em 48 horas. Exclusividade não é requisito da relação de emprego. Relação de trabalho envolve tudo. Toda relação de emprego é relação de trabalho, mas nem toda relação de trabalho é relação de emprego. Te espero no próximo bloco. Até lá!